Obrigado por escolher a Cathay Pacific. Um voo lotado a caminho de Hong Kong se encontra em dificuldades sobre o mar do sul da China. O que foi isso? Alerta geral. Stall do motor 2? Dependíamos de um motor para nos pôr no chão em segurança. E então a situação piora. E aí ficamos com os 2 motores em stall. Isso é muito complicado. Aproximação. Mayday, Mayday, Mayday. Mas que droga! O jato de 200 toneladas com 309 passageiros está em queda livre. Eu fiquei com muito medo. Isso não pode estar acontecendo. Parecia que o avião poderia acabar na água. A não ser que o comandante tenha outra opção. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Descida fatal. Afivele o cinto, por favor. 13 de abril de 2010. O voo 780 da Cathay Pacific está voando a 9.000 metros acima do mar do sul da China. Aqui é o seu comandante falando. Iniciaremos a nossa descida em Hong Kong em breve. A temperatura local é de 29 graus com nuvens esparsas, então será um lindo dia de primavera. Obrigado novamente por voar pela Cathay Pacific. O comandante Malcolm Waters e sua tripulação estão chegando ao fim de um voo de 4 horas e meia da Indonésia para Hong Kong. Eles devem pousar em 30 minutos. Era uma manhã bem clara, com um céu limpo, alguns ventos leves, um ótimo dia para voar. É só a segunda vez que o comandante Waters e o seu copiloto David Hay-Ho voam juntos. Tudo bem. Então, há quanto tempo mora em Hong Kong? Faz 12 anos. Eu me mudei para lá quando eu tinha 23 anos. Waters é um dos mais jovens comandantes da Cathay Pacific. Hay-Ho é um ex-piloto de caça da Real Força Aérea Australiana. E como é voar num F-18? Ah, não é tão difícil. Mas o serviço de bordo é horrível. O voo 780 se originou em Surabaya, na Indonésia. Ele está percorrendo mais de 3.000 quilômetros para chegar a Hong Kong. O Airbus A330 é equipado com 2 motores Rolls-Royce Trent 700. E todos os aspectos das operações de voo são auxiliados por computadores avançados. A engenharia e a complexidade dos computadores e a ciência que apresenta as informações é simplesmente incrível. Afivelem os cintos, por favor. Madeline Avissado é a chefe de cabine, responsável pela supervisão de 10 comissários de bordo que atendem 309 passageiros. Realizamos o serviço de bordo e nos preparamos para o pouso. Era um voo normal. A 266 quilômetros do aeroporto de Hong Kong, o Airbus deixa a altitude de cruzeiro e inicia sua descida. A velocidade do ar é de 295 nós, taxa de descida de 210 metros por minuto. Está tudo bem. A aeronave está funcionando perfeitamente. E então, algo dá errado. O que foi isso? Que estranho. Eu descreveria aquele barulho como batidas surdas e vibração da fuselagem. Então, o David e eu meio que nos entreolhamos, dizendo, isso é incomum. Alerta geral. O computador de voo alerta os pilotos sobre um problema. Ok, vamos ver o que é. Stall do motor 2. O sistema de monitoramento da aeronave indica que há um problema com o motor direito, o motor número 2. Alerta geral. O comandante Waters tenta entender o que aconteceu com o motor, mas o sistema de monitoramento não oferece explicação alguma. E quando nós checamos os parâmetros, eles estavam relativamente normais. Muito bem.
Alavanca de empuxo número 2. Confirma? Confirmado. Sem explicação para o incidente, o comandante Waters reduz a potência do motor para marcha lenta para protegê-lo de danos. Pronto. O nível de potência mais baixo possível, enquanto ainda o mantém em funcionamento. O efeito é imediato. Os ruídos do motor desaparecem. Isso é bem melhor. Todos os sintomas sumiram. Temos o fluxo de combustível e temos rotação. A maior preocupação é que o motor em marcha lenta não está fornecendo empuxo algum. Eles agora devem depender de seu outro motor para levá-los a Hong Kong. Uma aproximação com um motor só não é nada impossível. Nós a praticamos muito no simulador. As aeronaves são certificadas para voar com um motor só. Hong Kong, KT 780. Pam pam, pam pam, pam pam. A tripulação alerta o controle de tráfego aéreo sobre a sua situação. Controle de Hong Kong. Pam pam, pam pam, pam pam. Senhor, temos uma chamada Pam Pam. Nós declaramos uma PAN, que normalmente é considerado o primeiro nível de urgência. Estamos operando o motor 2 em marcha lenta no momento, mas a operação fora isso é normal. KT 780, ouvimos a sua PAN. Se pudermos ter prioridade, agradecemos. Você declara uma PAN a fim de informar ao controle de tráfego aéreo que precisamos de um pouco de ajuda para nos pôr no chão rapidamente. E isso dá a eles a autoridade de tirar outros voos do nosso caminho e nos ajudar a alcançar esse objetivo. KT 780, entendido. A controladora concede o pedido. Temos uma chamada Pam Pam de um voo em aproximação. Por favor, alerte os serviços de emergência. Os bombeiros do aeroporto correm para ocupar posições ao longo da pista. O voo 780 está a 185 quilômetros do aeroporto de Hong Kong. O avião estará no chão em 22 minutos. Em preparação para o pouso, por favor, fechem as bandejas e retornem os assentos para a posição vertical. Pois não? Não é normal que os comandantes chamem os comissários de bordo durante os preparativos para a aterrissagem. Madeleine, estamos com um problema no motor número 2. Eu quero que você dê uma olhada nele pela janela. Entendido. Ele pediu para eu verificar o motor número 2. Se havia algo anormal ou se eu conseguia sentir o cheiro de fumaça. Deseja algo? Um copo d'água. Eu verifiquei o motor. Estava bem normal. Nada de anormal acontecia nele. Eu vou buscar. Obrigado. Com licença. Os pilotos se preparam para pousar o Airbus com apenas um motor. Eu vou assumir o pouso. Entendido. Você tem o controle. Eu tenho o controle. Você tem o controle. A partir deste ponto, é o comandante Waters que vai pilotar o avião. Eu tenho o controle. Numa situação de emergência, o membro mais graduado da tripulação assume o papel de piloto. Agora eu tinha que fazer aquilo que eu fui treinado para fazer. Então, não era mais um dia normal. E eu tinha que estar pronto para aquilo. Tudo está pronto para o pouso. Stall do motor 1. Stall do motor 1 confirmado. É a última coisa que eles querem ouvir. O sistema de monitoramento confirma os seus piores medos. Eles acabaram de perder seu outro motor. Aquele em que estavam confiando para levar o avião para Hong Kong. Estávamos com os 2 motores em stall. Alerta geral. Era muito complicado. A tripulação do voo 780 da Cathay Pacific está enfrentando a perda de seu único motor restante. Estávamos contando com esse motor para nos pôr no chão em segurança. E ele passou a apresentar os mesmos sintomas e ruídos e sons do motor 2. Se eles não conseguirem fazê-lo voltar a funcionar, o avião caminhará para um desastre inimaginável. Motor 1 para marcha lenta.
O sistema de monitoramento diz à tripulação para pôr o motor número 1, que apresenta problemas, em marcha lenta. Assim como o motor número 2, ele ainda está funcionando, mas não produz empuxo algum. O avião agora está planando. Droga! A nossa taxa de descida não está nada boa. Sem empuxo, eles não podem chegar a Hong Kong ou a qualquer outro aeroporto. Ainda faltam 96 quilômetros. É muito longe. Ainda estávamos a cerca de 96 quilômetros do mar. Com a aeronave descendo a 400 metros por minuto, só tínhamos 5 ou 6 minutos antes de chegarmos ao nível do mar. Eu fiquei com muito medo. E você tem todas aquelas reações humanas ao medo. O cabelo se eriça na parte de trás do pescoço, o nó no estômago, a secura na boca. Não podíamos acreditar que a gente ia acabar na água. Aquilo não podia estar acontecendo. Embora o compartimento de passageiros esteja mais silencioso do que o normal, ninguém faz ideia do perigo que estão correndo. Tudo estava calmo. Estava tudo normal para eles. Há um momento inicial de choque, então como vamos começar a resolver esse problema? Sem potência para chegar a Hong Kong, os pilotos agora enfrentam um pouso de emergência ou um pouso na água, no mar do sul da China. O que você acha? A lista de verificação de pouso na água. Boa ideia. Eu sugeri a realização da lista de verificação para preparar a aeronave para a configuração correta para pouso na água. Ficar tranquilo me permitiu começar a pensar racionalmente. O comandante Waters tenta usar os manetes mais uma vez. Ele aumenta a potência no motor 2. E então, no 1... Nada aconteceu. Os motores simplesmente não estavam respondendo. Eles continuavam em marcha lenta. Droga! Vou declarar o Mayday. Faça isso. Aproximação. Mayday, Mayday, Mayday. Catei 780 com stall do motor 1 e stall do motor 2. O copiloto faz uma chamada de socorro mais urgente. Neste momento, precisamos de uma descida menor. Estamos estendendo o nosso planeio e tentando reiniciar os motores. KT 780, desça para 900 metros. Depois de declarar um Mayday no rádio, você realmente sente que algo sério está acontecendo. Dá para você ouvir na voz que te responde, que chamou a atenção de todo mundo, porque não é uma palavra que você ouve o tempo todo. Lista de verificação de emergência. Reiniciando o número 2. Turbina de ar RAM ligada. Entre a lista de verificação no pouso d'água, motor 2, selecionar ignição. A minha abordagem foi tentar reiniciar os motores, porque a situação não poderia ficar pior do que estava naquela hora. Nenhuma resposta. Ainda está ocioso. Agora os pilotos avaliam as suas opções de pouso na água. No ano anterior, um Airbus da US Airways pousou no rio Hudson, em Nova York, sem uma única baixa. O comandante Chesley Sully Sullenberger imediatamente tornou-se um herói. O incidente do Sully foi o primeiro pouso bem-sucedido de um avião de passageiros na água na história e mostrou que era possível. Mas enquanto desce em direção ao mar da China Meridional, a tripulação do voo 780 está enfrentando condições muito mais traiçoeiras. Ondas enormes. O mar do sul da China não é o rio Hudson. O mar estava muito agitado e as ondas tinham muita espuma. E elas tinham de 1 a 2 metros. Eu senti que os nossos motores agiriam como 2 conchas enormes e que cairíamos bem violentamente, e isso provavelmente resultaria numa capotagem e o avião se destroçaria. Isso não pode estar acontecendo. Os pilotos sabem que estão ficando sem tempo. O voo 780 da Cathay Pacific agora tem 2 motores que não respondem. Os passageiros a bordo não sabem o quanto estão perto de um desastre.
a poucos minutos de um pouso no mar da China Meridional. O comandante Waters assume o controle da aeronave para garantir um pouso na água o mais seguro possível. Desligando o diretor de voo. Pilotando manualmente. Entendido. Eu comecei a manobrar a aeronave para mantê-la longe das nuvens para que eu pudesse ver o oceano e ter uma certa ideia de onde eu ia pôr a aeronave. É quando o comandante Waters tem uma ideia. Muito bem. Tente movimentos lentos. Vá devagar. Injete lentamente o combustível. Com muita calma. Eu podia ver o Malcolm mexendo na alavanca de empuxo do motor 1. Eu estava empurrando a alavanca com as pontas dos dedos só para movê-la 1 milímetro. E cada vez que eu empurrava, ela subia 1 milímetro. Devagar. Lentamente. Incrivelmente, parece estar fazendo efeito. Rotação aumentando no motor 1. Está funcionando. A rotação da hélice estava aumentando de 28% para 29%, para 30%, 32%, enquanto eu movia a alavanca muito devagar e suavemente. Vamos ver até onde podemos chegar. Ele se pergunta se consegue pôr o motor em potência máxima. Eu empurrei a alavanca de empuxo mais um pouco. Foi muito. Tivemos surtos e um barulho de estampidos e estalidos. E aí, imediatamente, eu coloquei o manete de volta até a posição que ainda tinha o empuxo. Waters descobre que o motor não vai além de 74% da potência. 74%. Isso vai ter que bastar. Conseguimos uma configuração de empuxo que resultou na capacidade de voar em nível. Nós não estávamos mais descendo. E isso foi um alívio enorme. Está vendo isso? A altitude se mantendo. Fantástico. Ok. Preparativos de aproximação. Cabine de comando preparada? Iniciar os procedimentos. Só um motor é o que eles precisam para tentar um pouso no aeroporto de Hong Kong. Visual 07 esquerda. Eu sabia que íamos chegar em Hong Kong e estava muito claro que tínhamos potência suficiente para conseguir chegar à Terra. Verifique. 073. Confere. Agora podíamos pousar em terra firme, o que era infinitamente melhor do que pousar na água. Mas o comandante Waters ainda precisa pousar com segurança um avião com motores nos quais ele não pode confiar. Ele não tem certeza de quanto tempo o motor número 1 continuará fornecendo empuxo. Nós tínhamos um motor que estava funcionando, mas eu não confiava nele. E eu acreditava que a qualquer momento nós facilmente poderíamos entrar em marcha lenta de novo. O plano mais seguro é levar o avião até 1.700 metros acima do solo e depois reduzir a potência no motor para começar a perder velocidade e altitude para o pouso. Eles poderiam estar no chão em menos de 5 minutos. Queríamos ficar tão estáveis e altos quanto pudéssemos, em posição de fazer voo planeado. Vamos lá, vamos fazer isso. O motor número 1 levou o avião até onde era necessário. O comandante Waters deixa o motor em marcha lenta de novo, para perder velocidade. Eu fechei a alavanca de empuxo e aí então eu comecei a minha aproximação para a chegada. 2 nós e meio. Estamos em 5 quilômetros. Confere. Se tudo correr bem, eles devem estar na pista em menos de 4 minutos. Mas eles só terão uma chance de pôr o avião no chão. Se algo der errado, eles não terão empuxo o bastante para dar a volta. Senhores passageiros, aqui é o seu comandante falando. Como devem saber, temos um pequeno problema com os nossos motores. Permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados e sigam as instruções da tripulação. Tripulação, preparar para o pouso.
Ok. Flaps em 1. Obrigado. Ok. Flaps em 1. Baixar o trem de pouso. Trem baixado. A tripulação aciona os flaps e o trem de pouso para se preparar para aterrissar. Faltam apenas 8 quilômetros para chegar. Cathay 780. Você pode ver o aeroporto? Cathay 780. Afirmativo. O aeroporto de Hong Kong tem 2 pistas paralelas. Ele foi construído numa ilha a oeste da cidade. Cathay 780. Temos as 2 pistas disponíveis para sua aproximação. A tripulação é liberada para pousar em qualquer uma das pistas. O Airbus faz uma curva em sua aproximação final do aeroporto de Hong Kong. O comandante Waters está confiante de que pode pôr o avião no chão em segurança. Autobreak. Acione. Procedimentos finais. Ok. Eles estão a 1 minuto de pousar. É velocidade excessiva. É um aviso de excesso de velocidade. Um sinal de que a aeronave está voando rápido demais. A velocidade não estava chegando nem perto das velocidades em que deveríamos estar depois que inserimos as configurações de pouso. O comandante Waters não consegue entender. Eles deveriam estar desacelerando. Ele confere os controles mais uma vez. Parecia totalmente errado e eu estava muito desconfortável. Mais uma vez, as coisas estavam fugindo ao meu controle e talvez eu não tivesse visto alguma coisa. E então ele vê. Eu olhei para os medidores e o meu sangue gelou na hora. O motor número 1, que ele desacelerou há poucos minutos, está inexplicavelmente funcionando com 74% de potência. É muita potência, alta demais para pousar com segurança. E mais uma vez eu voltei a sentir medo, raiva. Foi um momento assustador. Depois de lidar com problemas nos 2 motores, a tripulação do voo 780 agora está enfrentando uma nova crise a 1,5 km da pista. Velocidade 240. 250 metros. O motor que eles colocaram em marcha lenta para um pouso seguro e suave ainda está funcionando em alta velocidade. O resultado pode ser catastrófico. 500. Eu não consegui acreditar que nós conseguimos evitar um possível pouso na água e agora eu tinha um motor preso em alto empuxo. Sem a opção de dar a volta, eles terão que arriscar e pousar o avião em alta velocidade. E torcer para que possam pará-lo antes que ultrapasse a pista e acabe na água. Você tem 3.800 metros de pista. Confere. A gente não tinha como determinar a distância necessária para o pouso. O empuxo era demais para a velocidade e para o peso da aeronave. 122 metros. Quanto mais prolongávamos aquilo, mais coisas desconhecidas aconteciam. Era a nossa única chance de pôr o avião no chão e tínhamos que dar o melhor de nós. Too low, terrain. Too low, terrain. A velocidade deles é 100 nós mais rápido que o normal. Alerta geral. Tão alta que o computador de voo não reconhece que os pilotos estão tentando pousar. É um aviso para o piloto. Olha, você está pondo a aeronave numa situação de perigo. E esses alertas são altos por um motivo. E eu tive que deixar tudo isso de lado e me concentrar no meu objetivo. Desconsidere isso. O comandante Waters empurra o nariz do avião para baixo, forçando o Airbus a descer na pista. A aeronave não queria pousar. E eu me lembro de pensar, a gente já era, porque foi muito violento. Foi aí que eu pensei. Vamos nos partir em 1000 pedacinhos. Segure-se.
Eu consegui manter a asa alta o suficiente para que ela roçasse a superfície da pista e aí eu recuperei o controle dela. Nós descemos. Finalmente, a aeronave está firmemente no chão. Reversão total. A tripulação aciona o empuxo reverso nos motores para desacelerar o Airbus enquanto aplica a frenagem total. Imediatamente eu pisei no freio, apertei fundo, encostei o pedal no chão. Número 2 não reverteu. Não está desacelerando. Mas com apenas um motor funcionando parcialmente, eles só têm um reversor de empuxo. Eles ainda poderiam ultrapassar a pista. Eu achei que não conseguiríamos parar no final. O Airbus está chegando perto do final da pista. Eu calculei que a taxa de desaceleração era tal que eu finalmente comecei a ter um vislumbre. Cara, eu acho que a gente vai conseguir. Finalmente, a aeronave para a uma curta distância da beira d'água. Eles usaram mais de 2.700 metros de pista. Eu não acredito. Nós conseguimos. Legal, cara. Uma vez que a aeronave parou, ficamos com cara de... O que foi que acabou de acontecer? Aquele momento foi de um alívio enorme. A gente ficou muito feliz, porque finalmente a gente poderia ir para casa e ver nossas famílias. Contrariando todas as expectativas, o voo 780 aterrissou em segurança, mas ainda não está fora de perigo. Veja a temperatura das rodas. Talvez tenhamos que pedir uma evacuação. Pegue a lista de verificação. A tripulação se preocupa que a frenagem extrema possa ter causado superaquecimento de suas rodas. As duas estão perto de 1000 graus. E a preocupação deles procede. Meu Deus, nós podemos estar em chamas. Temos que tirar todo mundo do avião. Aqui eu sou o comandante. Evacuar! 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 Venham por aqui e deixem tudo para trás. Os passageiros e a tripulação deixam a aeronave em segurança com apenas alguns ferimentos leves. Depois que eu coloquei os meus pés no chão, eu me virei e olhei para o avião. E era como uma cena de um filme de Hollywood. Tinha vapor e fumaça saindo, os bombeiros estavam encharcando as rodas e os paramédicos estavam aparecendo. As pessoas estavam sendo conduzidas para longe dos escorregadores. Em poucas horas, o Departamento de Aviação Civil de Hong Kong lança uma investigação. Obrigado. Anne Evans é uma engenheira de testes de voo que trabalha para o Centro de Investigação de Acidentes Aéreos britânico. Ela foi convidada a participar da investigação, em parte porque os motores Trent 700 da Airbus foram fabricados pela empresa britânica Rolls-Royce. O Trent 700 é um motor muito comum instalado em muitos aviões em todo o mundo. Então, se há um problema de engenharia com um projeto específico, nós queremos encontrá-lo rapidamente. Eis o que sabemos. Os motores no voo 780 não responderam aos comandos de aceleração. Os investigadores se reúnem para discutir as poucas pistas que têm. É estranho que os dois motores tenham parado. Eles estão intrigados pelo fato de que o mesmo defeito afetou ambos os motores, um após o outro. É muito raro ter dois sistemas falhando ao mesmo tempo, dado o nível de redundância e confiabilidade embutido nos motores. Isso sugere que a causa pode não ser os motores em si. Sistemas essenciais como esses não falham simultaneamente. O problema poderia ser alguma coisa muito mais misteriosa? Em Hong Kong, os investigadores trabalham para desvendar o mistério dos dois motores defeituosos do voo 780 da Cathay Pacific. Eles recuperaram o gravador de dados de voo da parte traseira da aeronave.
Ele contém informações sobre as funções do avião durante o voo. Os dados a bordo da aeronave são essenciais nesse tipo de investigação. Os investigadores carregam os dados do gravador. Precisamos ver a posição dos manetes e o fluxo de combustível. O dispositivo registra 359 parâmetros de dados. Eles se concentram nas funções dos motores do A330. Pare. O que está acontecendo aqui? E imediatamente percebem algo em comum. Os manetes estão se movendo, mas o fluxo de combustível está a zero. Logo depois que os pilotos tentaram restaurar a potência dos motores, empurrando o acelerador, o fluxo de combustível permaneceu o mesmo. Eles inseriram alguns comandos de empuxo, mas não houve uma resposta correspondente de nenhum dos motores. Droga! Então precisávamos entender o que causou isso. Os investigadores se perguntam se uma falha no fluxo de combustível causou os problemas dos motores do voo 780. Obrigada. O gravador de dados de voo é uma ajuda para identificar o problema, mas para tentar identificar a causa, eles recorrem a outra fonte de dados de bordo. É o chamado relatório pós-voo. A falha do sistema de controle do motor 2 diz que o VSV estava congestionado. Ele contém dados detalhados sobre as mensagens de erro que apareceram no sistema de monitoramento durante o voo. Ok. É uma informação para a solução de problemas, para dizer à manutenção que a aeronave teve um problema e o que eles precisam fazer para consertá-la. Algo estava retardando a válvula. Ann Evans descobre que, logo no início do voo, os computadores detectaram um problema numa parte fundamental do sistema de combustível, chamada válvula reguladora de fluxo. Então, os avisos que estavam surgindo eram avisos relativos à válvula reguladora de fluxo que fornecia combustível para o motor. A válvula reguladora de fluxo é composta por um pistão que desliza dentro de um cilindro. Quando os pilotos movem as alavancas de empuxo, isso aumenta ou diminui o fluxo de combustível para os turbocompressores do A330. Essa válvula não estava se movendo, então ela não foi capaz de responder aos comandos. Para entender melhor por que a válvula falhou, os investigadores a enviam para a Rolls-Royce para ser analisada. Nós temos a maior experiência sobre como extrair esses componentes aqui no Reino Unido, então cortamos a manga externa da válvula reguladora ao meio para ver o que estava dentro dela. Depois de abrir a válvula para estudá-la, isso não é normal, não é? Eles encontram algo que nunca viram antes. Uma estranha substância branca revestindo as paredes da válvula. O que nós vimos parecia um pó muito, mas muito fino, ainda mais fino que açúcar refinado. Eram partículas muito, muito pequenas. Os técnicos examinam o pó branco sob um microscópio eletrônico. Eles descobrem que ele é feito de minúsculas esferas, presas às paredes de metal da válvula. Os investigadores fazem uma análise profunda para ver se o pó pode ser encontrado em outras partes do sistema de combustível. Nós imediatamente começamos a encontrar pequenas partículas, até mesmo dentro do tanque de combustível. Então, o sistema de combustível e o motor tinham algum tipo de contaminante que nós realmente não entendíamos o que era. Poderiam as misteriosas partículas no sistema de combustível explicar por que os pilotos tiveram tanta dificuldade em controlar a potência do motor? A válvula reguladora estava inundada com esse material que tinha se assentado nela e fez com que ela ficasse presa em sua posição atual. Os investigadores precisam aprender tudo o que puderem sobre a estranha substância. Depois de identificar esse particulado dentro das várias áreas e do sistema de combustível e do motor, o nosso primeiro pensamento foi: bem, o que é isso? A espectroscopia de raio-x revela a composição química do material. A análise mostra que o pó é um tipo de polímero superabsorvente ou SAP. Quando entra em contato com a água, cria uma substância semelhante a um gel.
Esses são compostos orgânicos projetados para absorver água. Isso nos deu uma pista para sabermos de onde eles vieram. Os investigadores sabem que o pó é usado nos caminhões de reabastecimento para evitar que a água entre nos tanques de combustível das aeronaves. Os caminhões de reabastecimento bombeiam combustível de tanques subterrâneos e tubulações através de um filtro no caminhão, que então vai para a aeronave. Se o combustível estiver contaminado com água, o pó no filtro a absorve e forma um gel dentro do filtro. Então, o pó superabsorvente está lá realmente só para absorver a água e garantir que estamos protegendo a aeronave da presença de água nos tanques. Mas o gel encharcado deveria ficar no filtro. Nunca deveria acabar no combustível. Ele é muito usado na indústria para esse propósito de filtrar a água. O que nós não conseguimos entender foi como ele chegou a bordo da aeronave. Alerta geral. Os investigadores suspeitam que filtros num caminhão de combustível no aeroporto de Surabaya podem estar envolvidos na falha dos 2 motores do voo 780. Para descobrir, eles recuperam os filtros e os levam a um laboratório para serem testados. Este filtro parece que entrou em colapso. Eles descobrem que um dos filtros no caminhão usado para reabastecer o voo 780 está danificado. A condição dos filtros era realmente muito incomum. Ficamos muito surpresos ao ver o filtro amassado porque isso normalmente não acontece e foi um indício de que algo anormal aconteceu durante o reabastecimento da aeronave. Os investigadores se perguntam se o filtro danificado liberou pó no combustível. Eles separam as camadas do material filtrante. Nós realizamos um processo muito trabalhoso de dissecar os filtros, todas as diferentes camadas, projetadas para não só remover a água, mas também para apanhar qualquer partícula. Eles então examinam uma amostra sob um microscópio. E fazem uma descoberta enigmática. Dentro das fibras do filtro, o pó formado por esferas contém uma característica incomum. Eles parecem cristais de sódio. As esferas estão incrustadas de sal. Quando descobrimos que havia presença de sal, foi muito misterioso para nós, porque o sal normalmente não é encontrado no combustível. Água salgada entrou no sistema de combustível? Este veio diretamente do fabricante. Encontrar respostas requer mais testes, desta vez com um novo filtro. O que nós queríamos fazer era testar esses monitores de filtro, para ver se poderíamos produzir essas esferas e que condições eram necessárias para que essas esferas fossem criadas. Elas expõem os filtros à água salgada sob pressão, a mesma pressão usada dentro do caminhão de combustível. Tentamos imitar essas condições, imitar o processo de abastecimento que teria ocorrido naquela hora. E elas logo obtêm uma resposta. Uau! Imagine só! É uma grande descoberta. Quando o combustível e a água salgada passam pelo filtro, ele entra em colapso, exatamente como aquele do caminhão de combustível do aeroporto de Surabaya. Fazendo os testes, nós conseguimos causar o colapso de um filtro. Então nós sabíamos que tínhamos chegado bem perto de reproduzir as condições que vimos naquele dia. E mais importante ainda, elas descobrem que o filtro do teste libera esferas idênticas àquelas encontradas no sistema de combustível do voo 780. O importante foi que demonstramos que podíamos gerar esferas. Os investigadores agora acreditam que a água salgada foi responsável pelo colapso dos filtros de combustível, levando à contaminação por pó no sistema de combustível do voo 780. Mas uma dúvida crítica permanece. Como é que a água salgada entrou no sistema de combustível? Os investigadores descobrem que antes do embarque no aeroporto de Surabaya,
O voo 780 estava carregado com 24.500 quilos de combustível. Foi muito difícil para a equipe de investigação determinar exatamente como a água salgada poderia ter entrado no sistema de combustível. Quando eles vasculham os registros do sistema de hidrantes de combustível do aeroporto de Surabaya, eles veem que o sistema fica muito perto do mar. Março de 2010. Isso foi tirado poucos dias antes do incidente. Acho que temos nossa resposta. Eles descobrem que o sistema de hidrantes subterrâneo, que armazena e alimenta o caminhão de combustível, fora reformado recentemente. Durante a construção, a tubulação havia sido aberta e possivelmente exposta às águas subterrâneas. Houve obras nos hidrantes e a equipe de investigação suspeitou que teria sido uma oportunidade para a água salgada entrar no sistema de hidrantes. Portanto, se as tubulações não forem suficientemente enxaguadas, essa água salgada ainda pode estar presente quando o avião for abastecido. Os investigadores agora acreditam que sabem o que aconteceu com o voo 780 da Cathay Pacific. O suprimento de combustível subterrâneo contaminado com água salgada quebrou um filtro, liberando um pó no combustível. O pó emperrou a válvula reguladora, impedindo que combustível suficiente chegasse aos motores. Motor 1 install. Nós tivemos contaminação de combustível e essa contaminação ao longo do sistema de combustível levou ao emperramento de ambas as válvulas reguladoras principais, de forma que o piloto já não tinha controle sobre a potência dos motores. Os investigadores acreditam que o comandante Waters conseguiu restaurar algum empuxo no motor número 1 só porque a sua válvula reguladora de fluxo ainda não estava completamente emperrada. Algum combustível ainda estava passando. Lentamente, lentamente. Rotação aumentando no motor 1. Está funcionando. Uma vez que as esferas emperraram a válvula, ela ficou presa. Segure-se. A habilidade do piloto levou o voo 780 a parar com segurança. Eu não acredito. Legal, cara. Eu acho que a tripulação fez um ótimo trabalho. Não é um tipo de emergência para a qual existe um treino. Devemos ser muito gratos à tripulação. Eles se comportaram de maneira muito profissional e eles têm a nossa admiração. Desde o acidente, tem havido esforços para melhorar a regulamentação do manuseio e armazenamento de combustível de aviação. A empresa que fabrica os filtros os reprojetou para evitar colapsos e contaminação por pó. Por sua notável coragem e habilidade, Malcolm Waters e David Hay Hall receberam a maior honraria na aviação civil, o Prêmio Polaris. Foi muito especial receber o prêmio. Aquilo foi uma honra incrível. Foi a própria Federação de Pilotos que nos concedeu esse prêmio. E quando os seus colegas pilotos dizem que você fez um bom trabalho, só então nós acreditamos que fizemos mesmo. Eu me sinto sensibilizado e honrado.